Fala galera, beleza? Eu sou o professor Lobão, seu professor de Geografia, e nessa aula de hoje vamos falar sobre a macrodivisão natural do espaço brasileiro. Vamos falar dos biomas, dos domínios morfoclimáticos e dos ecossistemas, beleza? Pessoal, para que a gente possa estudar a geografia física do Brasil, relacionando o clima, a vegetação, a hidrografia, o tipo de solo, é importante que você utilize uma classificação feita pelo geógrafo Assis Nassib Absaber, que são os chamados domínios morfoclimáticos. Então, nessa aula agora vamos falar sobre esses domínios e analisar a geografia natural do Brasil. Os domínios morfoclimáticos são divisões que se baseiam nos diferentes tipos de relevo, que são resultantes das condições climáticas atuais e do passado, bem como a cobertura vegetal e o tipo de solo, tá? Então você vai relacionar aqui, pessoal, a hidrografia, o clima, o relevo, a vegetação e o solo, e assim você vai formar então os chamados domínios morfoclimáticos, né? Vai ter algumas regiões, né, entre um domínio e outro que vão ser chamados de áreas de transição, que vão ter alguns desses elementos aí, né, mas não todos reunidos ou agrupados, tá? Essa classificação foi feita pelo geógrafo Assis Nassib Absaber nos anos 70, tá? E Assis Absaber dividiu o Brasil em 6 grandes domínios, além de algumas áreas de transição. Então observe aqui o mapa, pessoal, você vai ter o Brasil mostrando os domínios morfoclimáticos. Você vai ter o domínio amazônico, né, na região norte, você vai ter o domínio da Caatinga, na região nordeste, no sertão do nordeste. No litoral do nordeste, pegando o sudeste, você vai ter os mares de morro. Na porção central, o domínio dos cerrados. Você vai ter na região sul o domínio das araucárias e no extremo sul o domínio das pradarias. Observando, pessoal, que entre um domínio e o outro, você vai ter algumas áreas de transição. Por exemplo, olha só, entre o domínio do Cerrado, Caatinga e Amazônia, você vai ter a Mata dos Cocais. Entre o domínio da Caatinga e Mar de Morro, você vai ter o Agreste. E aqui, ó, entre o domínio do Cerrado, né, a Amazônia e as araucárias, você vai ter o chamado Pantanal, que são as áreas de transição. Beleza? E nós vamos observar então esses domínios morfoclimáticos. O primeiro que nós vamos trabalhar é o domínio amazônico. Observe então o domínio amazônico, tá? E quais são as principais características do domínio amazônico? Você vai ter uma região formada pela bacia sedimentar amazônica, onde o clima é muito quente e chuvoso, chamado clima equatorial, e a vegetação é formada pela floresta latifoliada equatorial amazônica. Observe aí então, ó, o clima é equatorial, quente e chuvoso, é formado por muitos rios, é a maior bacia fluvial da Terra, a bacia amazônica. A vegetação é formada por uma floresta heterogênea, uma grande biodiversidade latifoliada, higrófila, quer dizer, adaptada a muita umidade, perene, né? As folhas estão lá constantes o ano todo. Predomina a chamada floresta equatorial amazônica. O solo, pessoal, ele é ácido, pouco espesso, muito frágil e com a presença de humus. Quer dizer, o solo depende bastante da deposição constante de folhas, ramos e frutos, né? O que vai dar fertilidade para ele. Beleza? Aqui então você vai ter uma imagem mostrando o domínio amazônico, né? Uma região então formada aí pela floresta, pela uma extensa área de planície e por muita água, bastante rios, tá? Nós podemos classificar o domínio amazônico, né, através da topografia em 3 grandes partes, que são, olha só, nós temos a mata de terra firme, a região mais elevada, aonde, né, você não sofre inundações. Você vai ter depois a mata de várzea, uma região onde você vai ter deposições durante o período mais chuvoso, e a região que é constantemente inundada, que é a mata de Igapó. Então aí você vai ter a topografia da região amazônica, tá? Mais uma imagem mostrando aí um rio, né? E mostrando a floresta bastante densa, né?
Nessa região as bordas vão ser muito elevadas e vão delimitar essa área, né? Por exemplo, na região oeste, você vai ter, né, noroeste, você vai ter uma grande área, uma região de elevada altitude, o ponto mais alto do Brasil, que é o Pico da Neblina, olha só, né? Na fronteira do Brasil com a Venezuela, né, que chega até mais de 3.000 metros de altitude. Beleza? O próximo domínio que nós vamos trabalhar é o chamado domínio do Cerrado, e está presente no Brasil central, formado por áreas de planaltos chapadas, onde você vai ter a vegetação, né, do cerrado, que é uma formação arbustiva e rasteira, com árvores, né, de caules tortuosos, casca grossa e folhas aveludadas. Então vamos lá, pessoal, localização. Está no Brasil central, na porção central, e está em contato com os outros domínios, né? Está em contato com a Amazônia, com a Mata Atlântica, com o Cerrado, com as araucárias. Então é uma região muito importante, pois faz ligação com os outros biomas do país, tá? Outro aspecto aí é o relevo formado por planaltos e chapadas, né? Áreas de formação antiga bastante desgastada, com topografia plana e bordas escarpadas. É formado por solos ácidos pobres, o pessoal chama de latossolo, né, com alto teor de alumínio e ferro. Você vai ter o clima quente, alternadamente úmido e seco, com verão chuvoso e inverno seco, e a vegetação formada por herbáceas arbustivas com árvore de tronco tortuoso, retorcido, né, casca grossa, raízes profundas e folhas aveludadas, tá? A localização do cerrado é essa região aí do Brasil central. Essa área está sofrendo uma grande degradação devido ao avanço da agricultura, né? Então boa parte do cerrado já está destruída devido à ação humana de degradação, tá? Observe aqui essa imagem, ó, mostrando aí a ligação do cerrado com os diversos biomas, né? Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica, os campos, o Pantanal. Então, uma região aí, uma grande área de transição que interliga diversas regiões, né? O relevo é formado por planaltos antigos com topografia plana e bordas escarpadas, formando as chamadas chapadas aí, como essa imagem aí da Chapada dos Guimarães, com esses grandes paredões aí, né, que favorece, por exemplo, a presença de cachoeiras, tá? Nós temos também como vegetação típica, né, esses arbustos de caules tortos, olha só, né, que são as plantas do cerrado, olha só, né? E aí você vai ter vários estratos, tá? Estratos com maior quantidade de árvores, estratos com área mais aberta, que até serviram de pastais naturais no ciclo aí da pecuária, tá? Então você vai ter que a mata ciliar, que é uma região um pouco mais densa, né? E as áreas menores aí, que é o cerrado, e o cerradinho, que é uma área mais aberta. Outro domínio que nós vamos trabalhar é o domínio da Caatinga, presente, né, no interior do Nordeste. Caatinga quer dizer Mata Branca, tá? Uma região aí bastante seca, onde você vai ter a formação de plantas xerófilas, plantas adaptadas a baixa umidade, né? Pequeno porte, raiz profunda, caules suculentos armazenados no seu interior, folhas modificadas em formato de espinho. Então são aspectos aí da chamada Caatinga. Então olha só que as características, pessoal, está na região nordeste do país. O relevo é formado por uma depressão sertaneja e do São Francisco. Essa depressão ela não recebe umidade que vem do litoral e nem da Amazônia, né? Você vai formar uma região de barlavento, onde nessa área você vai ter baixos índices pluviométricos, tá? O clima é semiárido quente, com chuvas escassas e muito mal distribuídas. O solo é rico em minerais e pobre em matéria orgânica, né? Por ser uma região muito seca. Você vai ter aqui muitos rios temporários. E a vegetação são as formações xerófilas, que nem eu falei, de pequeno porte, olha só, né? Que perdem suas folhas nas secas, chamadas caducifólias, né, coriáceas e esparsas, tá? Então, vegetação pouco desenvolvida.
Isso deve-se ao fato de que a umidade ela é muito pequena nessa região, devido ao chamado efeito orográfico do relevo. Se você for observar aqui, ó, a região nordeste, você vai perceber, né, num corte aí, que você vai ter essas áreas mais elevadas que vão delimitar essa depressão, tá? De um lado impedindo a umidade que chega aí da Amazônia, do outro a umidade que chega do litoral. Então o relevo aí está mostrando, né, como que é essa área da depressão sertaneja. Aqui você vai ter algumas imagens mostrando as formações xerófilas, né, as cactáceas, como por exemplo o mandacaru, o xique-xique e a palma, beleza? Nós temos, pessoal, no litoral do Nordeste até o Sudeste, avançando um pouquinho no litoral do Sudeste, o domínio dos mares de morro, olha só, né? Que é a região da Mata Atlântica, tá? Essa região, pessoal, é formada por morros em formato de meia laranja ou mamelonares que vão desde o Nordeste até o Sudeste, né? E isso vai favorecer, então, né, o impedimento da umidade que ela chegue para o interior e vai então dar uma grande precipitação nessa borda, o que vai formar a chamada Mata Atlântica ou floresta tropical úmida de encosta, tá? Então acompanha uma faixa litorânea no Brasil, o relevo são essas formações mamelonares, o clima é quente e chuvoso, especialmente no verão, os solos são bastante férteis, os rios são pequenos de médio porte e a vegetação você vai ter a Mata Atlântica, muito parecida à floresta amazônica, sendo que ela tem até um recorde, né? Em termos proporcionais, ela tem uma biodiversidade maior que a Amazônia, porque devido à variação de altitude, né, por causa dos morros, você vai ter plantas de regiões mais quentes e regiões um pouco menos quentes, devido aí à variação muito grande de temperatura quando você está no pé do morro, quando você está na parte mais alta, tá? Essa região ela é bastante degradada desde o início da colonização no Brasil, então você vai ter as principais atividades econômicas e, né, as grandes cidades. Então, olha só essa imagem aí mostrando, né, essas serras, né, em formato de meias laranjas que você vai encontrar em boa parte do litoral brasileiro. E aqui é a imagem da vegetação, né, uma mata muito densa e muito bonita, né, a chamada Mata Atlântica, que infelizmente está bastante degradada, tá? Mais uma imagem aqui mostrando então, né, essa vegetação e essa forma de relevo de morros em meia laranja. Indo para a região sul, você vai ter o domínio das araucárias, né? Olha só essa imagem aqui, ó, a imagem típica da araucária angustifolia, também chamado de pinheiro do Paraná, tá? Ela está localizada, né, no sul do Brasil, pegando aí, né, desde o norte do Rio Grande do Sul, especialmente no Paraná. O relevo é um relevo de planalto, o pessoal chama de planalto meridional, e o clima é o subtropical, aquele que é temperado, com chuvas bem distribuídas, tá? Verões muito quentes e invernos muito frios. Então você vai ter as 4 estações do ano bem definidas, né? Os rios são importantes para a navegação e para a geração de energia. A vegetação é a chamada mata dos pinhais, araucária angustifolia, uma vegetação homogênea, pouco diversificada, é composta principalmente pelo pinheiro do Paraná, tá? Então ela é esparsa, homogênea e as folhas são finas e pontudas em formato de agulhas, é a chamada aciculifoliada, beleza? E por fim nós temos no extremo sul do Brasil o domínio das pradarias ou dos campos, né? A chamada campanha gaúcha, que está no extremo sul do Brasil, num relevo de planície, aonde o clima ele é subtropical também. Ele é temperado com as chuvas bem distribuídas, tá? Os solos são férteis, essa região vai ser dominada por rios de planície e a vegetação é formada por herbáceas e gramíneas, tá? Ervas, gramas, como por exemplo a erva mate, muito apreciada aí pela população local. Então é uma formação rasteira chamada os campos sulinos, que servem como pastagens naturais. Olha só, parece até papel de parede do Windows, né, pessoal? Esses campos aí
muito bonitos, tá? E podemos observar aqui então esses domínios morfoclimáticos, né? E um grande processo de degradação devido aí à ação humana, né? Que tem destruído a vegetação original para práticas aí humanas. Outra coisa muito importante que a gente pode salientar sobre os domínios, né, é que você tem então um resumo aqui sobre essas áreas naturais do Brasil, né? Vamos observar aqui, pessoal, ó, Caatinga, tá? Formado por planaltos e depressões, né? O clima é muito quente e seco, a vegetação ela é simplificada. Nós temos a araucária formada aí por planaltos, né? Onde o clima ele é o subtropical, né? A vegetação ela é homogênea. Você vai ter as padarias também de clima subtropical, áreas de planície e vegetação rasteira. Você vai ter, né, a região da Amazônia, que é uma área de planície, né, Baças de uma Amazônica, quente e chuvosa o ano todo, com a chamada floresta amazônica. Você vai ter o cerrado na porção central, as chapadas, né, com clima quente, verão chuvoso, inverno seco, e os mares de morro localizados no litoral. Então, se você for observar esses domínios aí, são as regiões naturais do país. Lembrando que entre um domínio e outro você vai ter áreas de transição. Por exemplo, entre a Amazônia, a Caatinga e o Cerrado, você vai ter a Mata dos Cocais, na região do Maranhão e Piauí, formada por palmaças, né? Como, por exemplo, o Babaçu e a Carnaúba. Então, na parte aí, mais ao lado da Amazônia, você vai ter a vegetação mais densa, mais de maior porte, na região mais próxima à Caatinga, de menor porte. Temos também no Mato Grosso do Sul, o Pantanal, que é uma área de transição, né, interligando aí a Amazônia, o Cerrado, as araucárias e os campos. Então, a vegetação é uma grande planície de inundação, a maior planície inundável do mundo. Temos também, né, o Agreste, a região entre o sertão e os mares de morro, né, também uma área de transição. E no litoral brasileiro nós temos as formações litorâneas, como por exemplo os mangues e as dunas, tá? Os mangues e as dunas. E aí você vai ter então um quadro de paisagem natural do Brasil. Então estuda esse resumo de domínios morfoclimáticos que você vai sair bem nas provas de concurso. E essa foi mais uma dica do professor Lobão. Espero que tenham gostado. Um abraço para todos e até mais. Tchau, tchau.